Olá pessoal do Dedicação Delta, eu sou o professor Gleison Lima e hoje vou trazer para vocês aqui uma novidade legislativa, a Lei número 14.344 de 2022 e que ela tem a sua essência um reforço ao sistema de proteção a crianças e adolescentes que são vítimas de violência, especialmente violência doméstica e familiar. Essa lei ela foi feita como inspiração, portanto tem esse conhecimento, este nome de ser a Lei Henri Borel, que foi aquele garoto, aquele menino que foi assassinado no Rio de Janeiro no ano de 2021, tendo como suspeitos a sua mãe e o seu padrasto, um vereador e médico lá conhecido do Rio de Janeiro. Nesse caso, gente, esta lei, ela criou esse sistema, na verdade ela reforçou esse sistema de proteção, mas também criou vários conceitos aí, ela alterou o Código Penal, ela alterou a Lei de Execução Penal, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, e até mesmo a Lei de Crimes Hediondos. Nesse sentido, o que vocês deveriam memorizar e pensar para um concurso público que vocês eventualmente venham a fazer e para os estudos de praxe aí de lei seca, é que esta lei trouxe as violências que podem ser praticadas contra esta criança ou adolescente, tá? Essa criança ou adolescente podem ser submetidas a uma violência física, a uma violência psicológica, a uma violência patrimonial, a uma violência sexual e a uma violência institucional. Nesse sentido, a gente tem que lembrar que essas modificações que foram feitas por essa lei são de suma importância para os concursos que estão por vir, porque é uma lei muito nova e certamente, como a gente sabe, os concursos públicos gostam muito de novidades. Um dos pontos interessantes nessa lei é a criação da figura do homicídio qualificado quando a vítima for menor de 14 anos. Nesse sentido, houve uma alteração lá no próprio Código Penal que criando essa figura do homicídio qualificado nessa circunstância específica. Se tornou um homicídio qualificado, houve também uma alteração lá na Lei de Crimes Hediondos, a Lei número 8.072, trazendo como característica deste crime cometido contra menor de 14 anos a sua figura hedionda, ou seja, trata-se de crime hediondo, bastando que a vítima seja menor de 14 anos. Também tivemos uma alteração em relação ao termo inicial da prescrição, lá no artigo 111 do Código Penal. O termo inicial da prescrição, quando ali estamos tratando de vítima de violência doméstica e familiar desta criança e adolescente, antes de transitar o julgado, a sentença condenatória, vai ser tão somente quando a vítima ela tiver 18 anos de idade, quando ela completar os 18 anos de idade. Até porque, nesse sentido, ficaria tão somente na mão dos seus responsáveis, que poderiam ou não fazer esse tipo de procedimento junto à polícia, junto ao Ministério Público. Então, assim, o termo inicial da prescrição dessa vítima de violência doméstica e familiar, sendo criança ou adolescente, ele vai começar a ocorrer somente quando esse adolescente, criança, tiver de completar os seus 18 anos de idade, salvo, é claro, se já tiver sido proposta a ação penal, tá bom? Também tivemos o aumento de pena de 1/3 para os crimes contra a honra que forem cometidos contra criança e adolescente, tá bom? Os crimes contra a honra lá do nosso Código Penal vai ter esse acréscimo agora. Também uma coisa importante é que em relação à Lei 9.099, que trata dos juizados especiais cíveis e criminais, a partir do artigo 60, que trata dos juizados especiais criminais, ele não se aplica aos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes. Então não se aplicam os institutos despenalizadores. Temos ali a composição civil de danos, a transação penal e a suspensão condicional do processo, que não vão se aplicar em razão de disposição expressa na lei, tá? Nós temos também criação de dois tipos penais nesta Lei 14.344 de 2022, que são dos artigos 25 e 26. O artigo 25 é descumprir a medida protetiva de urgência que está prevista nessa lei. Se descumpre, comete o crime do artigo 25. E também nós temos no artigo 26 umas figuras omissivas, aquele que deixa de comunicar uma violência que foi cometida contra a criança, contra o adolescente, deixa de comunicar um abandono de capaz, entre outros, ou seja, temos duas novas figuras penais, deu uma corrida de olho, artigo 25 e 26.
Por fim, pessoal, lembrando que tem outros aspectos nessa lei de imprescindível leitura, mas também nós temos que a pena privativa de liberdade, ela pode ser convertida em pena restritiva de direitos. Porém, quando envolver essa violência doméstica e familiar cometida contra criança e adolescente, não se pode converter pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos se essa pena restritiva de direito for pena pecuniária, for pagamento isolado de uma pena de multa, tá? Ou se for um pagamento de cesta básica. Na verdade, pagamento de cesta básica não existe, né? É uma pena pecuniária. Portanto, não se pode converter pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos se essas penas restritivas de direitos tiverem essas características. Espero que a dica sirva para vocês, espero que sirva de inspiração para que vocês possam ler essas leis e aqui nós, Dedicação Delta, estamos aí empenhados para atualizar o conhecimento jurídico. Um abraço e até a próxima. Tchau, gente!